Nós estamos nesses dias, de certa forma, aprendendo muito com a Escritura e levando tudo aquilo que nós estamos aprendendo com a Escritura para a presença de Deus. Desde o domingo passado, eu vi que o Senhor começou a gerar algo em nós, uma paixão por Jesus. E aí nós começamos a fazer os turnos de adoração e intercessão aqui. Nós fizemos eles os da manhã, né? E o do Bonfim estava com ele aqui à noite, na sexta noite também foi bem precioso nesse sentido, em torno da pessoa de Jesus. Nós começamos a orar e a pedir para que Jesus pudesse nos encher de amor por Ele. Foi muito legal porque não estava no cronograma isso, mas a gente também começou no Capacitando a estudar Cristologia. E Cristologia é uma disciplina, né, da teologia sistemática que fala a respeito da pessoa de Cristo. Isso aqui não é só conhecimento, entendeu? Não é teologia, disciplina teológica. Cara, é conhecer mais o que a Escritura diz a respeito de Jesus. Então é fundamentar o nosso amor, não simplesmente numa experiência, numa expectativa, num êxtase, num momento de euforia como esse, sabe? Mas é fundamentar o nosso amor por Jesus na Escritura, no que a Escritura diz. E nós estávamos aqui ontem falando de Jesus, né? Falando de como Cristo é. E eu sei que isso é inevitável, cara. Conhecer mais o amado, sim ou sim, é se apaixonar mais por Ele, né? Eu falei domingo passado aqui que às vezes nós não estamos fazendo algumas coisas que nós deveríamos fazer em relação à nossa fé, não porque nós não queremos, ou porque nós somos ruins, ou porque Deus está indignado de cara com a gente, não. É porque nós esquecemos daquela parte de Apocalipse 2, quando o Senhor diz, cara, vocês são fera demais, vocês são os caras, sabe, vocês podem dar aula para mim, sabe, quando vocês vão pregar, eu me assento no trono, pego minha cadernetinha, anoto tudo aquilo que vocês vão dizer. Quando vocês vão me adorar, eu paro aquilo que os anjos estão fazendo e falo assim, ó, eu vou dizer assim, escute, né? escute, né? Você vai ouvir agora, eu vou ouvir agora vocês. Só que tem uma questão, cara, tem algo assim, sabe? E o Senhor fala com muito jeitinho, com muito amor, com muito carinho, sabe? Vocês são feras, são demais, perseverantes, conheço as obras de vocês, mas tem um probleminha, sabe? Que complica tudo. Já não há mais paixão, já não há mais intensidade. Na linguagem que nós estamos habituados, acostumados, nós abandonamos o primeiro amor. Ai, é tão difícil tentar conviver com alguém sem amá-lo, né? Ai, mas fica tão fácil conviver com alguém quando nós o amamos. Eu acho massa que a noiva em Cantares diz, em Cânticos dos Cânticos, ela diz, ela está cercada de pessoas ao seu redor e ela diz, vamos, me ajudem a buscar, a encontrar o meu amado. E elas perguntam, mas quem é o teu amado mais do que outros amados? O que tem o seu amado mais do que os outros amados para que nós tenhamos que buscá-lo juntamente contigo? Ela diz, espera aí, o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre os 10.000. E ela começa a dar uma descrição detalhada de quem Jesus é para ela. Ela fala da sua cabeça, das suas pernas, do seu ventre, ela fala dos seus cabelos, dos seus olhos, ela vai dando uma descrição profunda de quem Jesus é. Ela conhece Jesus profundamente. E sabe qual é a coisa mais fantástica? É que todo esse amor, toda essa paixão que a noiva tem por Jesus faz algo. Desperta o amor e a paixão naqueles que estão ao redor dela. E é interessante porque depois de o noivo ser descrito pela noiva, sabe o que acontece? Todo mundo que está ao redor dela diz assim, cara, nós precisamos agora buscar esse noivo juntamente contigo. Nós precisamos conhecê-lo, nós precisamos saber onde é que esse noivo está. Nós precisamos nos aprofundar num relacionamento com ele também. Queridos, a revelação que nós temos de Jesus, o amor que nós temos por Jesus, a paixão que nós temos por Jesus, pode incendiar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso nasce da noite para o dia? Não. Isso nasce a partir do momento em que nós vamos estudar a cristologia? Não. Você lembra de Mateus 16? Mateus 16 é uma passagem muito importante para nós. Jesus diz que ali ele declara a realidade de que sobre a pedra que é ele edificaria a sua
igreja. Mas é interessante que esse é como se fosse o ápice da conversa. Mas há algo que antecede essa conversa e é muito legal. Jesus está indo no caminho com os seus discípulos e resolve parar para ter um tempo com eles. E aí ele, como quem não quer nada, faz uma pergunta. Mas essa pergunta simplesmente está preparando o caminho para a próxima pergunta. Quem aqui é casado sabe como é. Uma pergunta que prepara o caminho para uma próxima pergunta. Se identificou, Clark? O que você acha? A mulher sabe fazer isso, né? O que você acha disso, mulherada? Ela tem todo um jeitinho de fazer uma pergunta que vai sim ou sim dar no que ela quer, na verdade. Jesus, ele tinha essa perspectiva, né? Ele sabia como fazer isso. Então ele pergunta para os discípulos, cara, o que as pessoas ao redor aí estão dizendo que eu sou? O que eles dizem a respeito de mim? Eles estão dizendo que você é Jeremias, João Batista, né? Estão dizendo aí que, né, hoje em dia, estão dizendo aí, Jesus, que você é o maior psicólogo que já existiu, o maior pedagogo que já existiu, que você é um profeta como nenhum outro profeta, que você, de certa forma, é o cara dentro das realidades das empresas hoje, você é o maior administrador que já existiu, a tua marca, né, ela persiste, subsiste até hoje, alcançou o mundo inteiro, o Senhor é melhor que a Coca-Cola. Seria nós. Aí Jesus falou, bom, beleza, o maior psicólogo, o maior pedagogo, o maior psicanalista, o maior professor, o maior administrador, o cara que dá jeito em empresa, igreja, o que seja, ele dá jeito, ok? Mas essa pergunta prepara o caminho para outra pergunta. E qual é a outra pergunta? A outra pergunta não diz respeito ao que o mundo pensa a respeito de Jesus. A outra pergunta diz respeito ao que nós pensamos a respeito de Jesus. E ele diz, e vocês? Que dizes que eu sou? Ou seja, qual é a concepção que vocês têm de mim? Legal, o mundo fala todas essas coisas a meu respeito, mas e vocês? O que vocês têm para me dizer a respeito de mim? O que vocês têm para me dizer, né? Qual é o conhecimento que vocês têm a respeito da minha pessoa? Qual é a concepção, o entendimento, a revelação, né? O que você entende de mim? O que você diria ao meu respeito? Será que nós temos uma revelação detalhada, como a revelação que agora tem em Cântico 5? Nós temos um entendimento, uma revelação assim muito ainda permeada pela nossa vida religiosa. Não, eu sirvo a Jesus, mas sabe, lá no fundo eu não sirvo, eu sou cristão não praticante. Já ouviu isso? Já ouviu? Cristão não praticante, eu sou um cristão nominal, isso não existe, cara. Se você não pratica, você não é nada. Então é melhor falar, não, eu não tenho religião. Né? Acredito que existe um poder superior, né? Tipo 220 volts dentro da tomada, equivalente à concepção que essas pessoas têm de quem é Deus. Agora, é interessante pensar que se nós estamos caminhando com Jesus, nós precisamos ter uma revelação profunda de quem é. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos, de certa forma, entender quem Jesus é. Saber quem Jesus é. E nós estamos cantando aqui que Ele é digno de abrir o livro, desatar seus 7 selos. Você pode abrir aí Apocalipse capítulo 5, até que enfim esse cara vai abrir a Bíblia e pregar uma mensagem bíblica nessa manhã. Né? Aleluia! Tinha gente que estava indo embora já, porque essa igreja não é uma igreja bíblica. Então vamos abrir a Bíblia, né? Apocalipse capítulo 5, né? Versículo 1. E vamos ver alguma coisa a respeito do Cristo. Ontem nós estávamos nos capacitando, estudando um pouco a respeito da eterna geração do Filho, da glória do Cristo na eternidade, porque o Filho sempre foi Filho, mesmo antes de se encarnar, ok? Então, sempre viveu na realidade da eternidade, juntamente com o Pai e o Espírito. Né? E aí nós estávamos falando um pouco disso. Falamos um pouco a respeito da encarnação, de como na encarnação Jesus nos representa diante de Deus, porque Ele se faz homem, e sendo homem Ele pode nos representar diante de Deus. Falamos também do fato de que Jesus nos apresenta a Deus, não só nos representa diante dEle, mas apresenta quem Deus é para nós, porque Ele é a imagem visível do Deus que é invisível, e não só nos representa ou apresenta Deus para nós, mas também se identifica conosco.
E aí Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque na mesma proporção que fomos tentados, Ele também foi tentado. Por todas as dificuldades que passamos, Ele também passou, mas com uma diferença gritante entre nós: Ele as vence sem pecado nenhum. Por isso Ele pode se compadecer de nós. Aí, nós vamos continuar estudando, meu capacitando, estou fazendo uma propaganda para que você venha, fora esse sábado no outro, às 4 horas da tarde. Nós vamos continuar estudando a respeito um pouco mais da encarnação e a respeito das duas naturezas de Jesus e um pouco da cristologia do momento presente. Como é que Jesus se encontra agora? Será que Jesus ainda está com o pé sujo de barro? Ele é aquele cara que batia prego naquela carpintaria? Quem é Jesus agora? Será que ele continua dentro dessa realidade? E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui em Apocalipse 5. Vocês vão perceber que não é por aí. Amém? Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono o que tinha na mão direita daquele que estava sentado no trono? Tinha um livro. E quem está sentado no trono? Diga assim: Deus Pai. Deus Pai é aquele que está sentado no trono. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. E esse livro está escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro? E perceba que o anjo forte não tinha força suficiente para abrir o livro. Então o que ele tinha que fazer? Proclamar, clamar. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso aí? Porque o motivo de toda essa doideira aqui era isso. Porque ninguém, cara, era digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Mas chega um que diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro. Ninguém é digno de abrir o livro. É isso que nós estávamos cantando. Estávamos celebrando aquilo que o cordeiro fez por nós, cara. Um cordeiro, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, olha a autoridade que o cordeiro tem. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Olha que coisa magnífica e fantástica. Quando nós, de certa forma, começamos a ler Apocalipse, nós temos que entender que o livro de Apocalipse vai mostrar para nós qual é o estado, nesse momento presente, em que Cristo se encontra. E é justamente nessa forma exaltada, glorificada, que é demonstrada no livro de Apocalipse, que Cristo se encontra. Cristo, nesse exato momento, Ele é um Cristo ressurreto, glorioso e exaltado. Amém? Ressurreto, porque ressuscitou ao 3º dia.
Ele é glorioso porque está assentado à direita do Pai, e exaltado porque Ele é o único digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Essa é, de certa forma, a condição na qual Cristo se encontra. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, porque Ele está assentado à direita de Deus, e Ele sustenta todas as coisas através do seu poder. Se você for lendo Apocalipse, você vai percebendo a glória que Cristo tem. Você vai percebendo qual é a glória que Cristo tem em toda a eternidade. E falando especificamente do capítulo que nós lemos, né, eu tinha falado do capítulo 1 de Apocalipse, então o 5 vai encaixar melhor dentro daquilo que o Senhor tem nos levado nessa manhã. Jesus disse que viu, João disse que viu na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. E esse livro está escrito por dentro e por fora. Na tradição judaica, um livro escrito por dentro e por fora, né, um livro que de certa forma foi usado em todo o seu sentido, ele representava a realidade do destino, da história. É um livro selado por dentro e por fora, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Ou seja, o conteúdo desse livro é imenso e de certa forma é muito precioso, porque ele literalmente tem sido guardado a 7 chaves. E esse anjo que aparece, ele proclama quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E não havia ninguém que fosse digno, nem no céu, na terra, ninguém podia abrir o livro, João chorava. Mas de repente, há um que é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. É muito interessante porque esse livro, ele aparece em várias realidades na Escritura. Por exemplo, Davi, no Salmo 139, ele diz assim, que o Senhor escreveu todos os seus dias no livro. Veja como Deus é específico, não diz que Deus escreve a respeito dos anos de Davi, a respeito das décadas de Davi, mas diz que Deus escreve dia por dia. Todos os nossos dias foram escritos num livro pelo próprio Deus. É interessante o que Efésios capítulo 1, 4 vai dizer. Abre aí só para a gente poder ler o texto e entender, só para você entender meu raciocínio e ver como é importante esse livro. Efésios 1, por gentileza. Gálatas, aí vem Efésios 1, 4. Diz assim. Todo mundo achou? Está junto comigo aí? Boa? Vamos lá. 1,4, você achou? Diz glória, aleluia. Aleluia. Amém. O xarabacai, né? Você é mais espiritual. Assim, diz assim, assim como nos escolheu, aonde? Aonde que Ele nos escolheu? Nele. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para... Não, calma aí. Uhul! Glória a Deus, entendeu? Segura a boca. Vou querer copyright esse aí. Olha lá. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Perceba algo aqui. Quando você vai escolher algo, você escolhe para você ou você escolhe em você? Você está passando na vitrine, viu aquele tênis, aquela roupa, não sei, viu alguma coisa que lhe chamou a atenção? Você escolhe aquilo que você quer para você ou você escolhe aquilo que você quer em você? Você escolhe aonde? Como? Você escolhe para você. Porque se você o quer, significa que você não tem. Se você não tem, logo você não pode escolher em você. Né? Isso é lógica, filosofia pura, né, Samuel? Silogismo o nome disso. Agora é interessante que Deus, na eternidade, cara, Ele faz uma escolha. E essa escolha é feita onde? Essa escolha é feita nele. E o que é que Deus escolhe nele? Ele escolhe quem nele? Ele escolhe a cada um de nós aonde?
Ele escolhe a cada um de nós nele. Beleza, isso é simples, né, João? Agora a questão é, como é que nós fomos parar lá? Porque dizer que Deus nos escolhe nele, opa, resolve um baita de um problema, mas também levanta outra questão. A questão é, como nós fomos parar no próprio ser de Deus? Para que dentro do próprio ser de Deus pudéssemos ser escolhidos por Ele. É uma boa questão, né? Vamos orar então? Domingo que vem, você que quer a resposta, pode vir e você vai ter. Ou você pode comprar os nossos DVDs, né? Tá ali atrás. Não, tô brincando, cara, mas isso acontece. O quê? Acontece, cara. Gente, como é que nós fomos parar ali? Se nós lermos o Salmo 139, nós vamos ter uma pista. Davi diz assim: quão vasta são as somas dos teus pensamentos. Quão vastas são as somas dos teus pensamentos. Nós poderíamos então começar a pensar no dia em que Deus nos criou, no dia em que Deus nos escolheu. Nós poderíamos chegar à seguinte conclusão: nós poderíamos pensar que o simples fato de Deus ter pensado em cada um de nós aqui fez com que nós passássemos a existir no próprio ser de Deus. Amém? Deus pensa em nós e fala: cara, preciso criar o João. E o fato de Deus pensar em nós faz com que passemos a existir no próprio ser de Deus. E Deus pensa no Wesley e fala: cara, eu tenho que criar o Wesley. Tava de cara. Hã? Estava de cara, estava meio indignado, né? Ele pensa no João: cara, eu preciso criar o João. E automaticamente o João passa a existir aonde? Automaticamente o João passa a existir no próprio ser de Deus. E o João existindo no próprio ser de Deus é um cara que gera tanto prazer no coração de Deus, que gera tanta satisfação no coração de Deus, que Deus diz: eu não posso deixar de criar o João. Então ele escolhe o João nele. E a segunda coisa é fazer o quê? É predestinar o João para ele. Porque há uma possibilidade, Deus se deleita no João. O João é criado então para se deleitar em Deus. Mas o João pode escolher outros caminhos. O João pode desviar-se desse plano, desse propósito, de todas as coisas que estão sendo escritas no livro a respeito do João. Mas Deus sempre está um passo à frente, né, da nossa mediocridade, e então Ele se antecipa. E qual é a atitude de Deus? A atitude de Deus então é nos predestinar para Ele, é preparar para nós um caminho que de certa forma proporciona a volta ao plano e ao propósito original. Quando Deus para pensar em nós, Ele não pensa apenas em uma pessoa, mas Ele pensa em tudo aquilo que implica na criação dessa pessoa. A Escritura diz que Ele chega ao ponto de pensar em cada dia nosso, em cada momento nosso, e escreve cada coisa que tem preparada para nós em seu livro, e então nos cria para que possamos desfrutar dessa realidade. Está entendendo isso, querido? Não está acreditando, né? Mas é bonito, não é bonito? Porra, bonito é, não é verdade? Acreditar é outra coisa, mas um dia a gente vai chegar lá. E é interessante que Deus então registra o que Ele sonha e pensa a respeito do urso nesse livro. Se deleita no urso, escolhe o urso dentro da realidade do seu próprio ser, e então traz o urso para a existência. Só que o urso curtiu uma lata de spray, curtiu as paradas, foi fazer uns pichos. Desviou do propósito. Deus queria que o urso fosse um artista, mas ele virou um pichador. Ele deu uma desvirtuada no propósito, você entendeu? Ele deu uma quebrada. Ele virou um vândalo. Essa aí é a palavra do Linhares. Ele virou um vândalo. Vai ser lindo Oi? Vai ficar bonito aqui. Urso, perdão, urso. Você vê na internet essa mensagem, me perdoe. Mas ele desvirtuou do caminho. Mas o Senhor prepara o quê? O novo e vivo caminho, pelo qual o urso pode voltar à presença de Deus. É interessante, quando Moisés está diante do Senhor, intercedendo pelo povo de Israel, ele levanta uma argumentação nessa intercessão. Ele diz assim: Deus,
Se o Senhor não vai fazer o que nós queremos que o Senhor faça por esse povo, sabe o que o Senhor pode fazer então? O Senhor pode riscar o meu nome do teu livro. Pesado isso, né? Risca o meu nome do teu livro, Senhor. Risca o meu nome desse lugar. Risca o meu nome disso aí, Senhor. Tira o meu nome disso. Sabe o que Deus fala para ele? Deus fala assim: Moisés, eu vou riscar do meu livro todos aqueles que pecarem contra mim. Então Deus sonha conosco. Nós passamos a existir no próprio ser de Deus. Deus nos elege, Deus nos escolhe ali. Nós temos uma eleição eterna. Só que o problema é que quando estamos aqui dentro dessa realidade, nós pecamos contra o Senhor. E qual era a sentença liberada por Deus, que foi dita lá por Moisés? Que todos aqueles que pecaram contra o Senhor, eles foram o quê? Riscados do seu livro. E agora nós temos um livro selado, fechado, que não pode ser experimentado, que não pode ser vivenciado, até que nós tenhamos então um encontro com o Cordeiro. Ô, cara, dá um sorriso pra mim, cara. Você está entendendo a ideia? Esse livro é sinistro, meu amigo. Ele está ali, ele me persegue. Gente, não é só uma questão de salvação, não é só uma questão de vida religiosa, entende? De bater cartão numa church, não. A questão é se encontrar com o Cordeiro e entender que o Cordeiro pode liberar para nós tudo aquilo que um dia estava escrito. Querido, se esse livro contém o destino das nações, quem dirá o meu e o seu destino? Se esse livro contém tudo aquilo que está, de certa forma, determinado para as nações, e o fato de nós termos um Deus assentado no trono, demonstra que o nosso Deus não está preocupado com as coisas que estão acontecendo, porque Ele tem o destino, o controle de todas as coisas em seu nome. Tudo aquilo que estava selado, fechado, tudo aquilo que não podia ser desfrutado, a partir do momento em que o Cordeiro morre naquela cruz em nosso lugar e proporciona para nós esse novo e vivo caminho, todas essas coisas que foram um dia escritas ao nosso respeito, elas podem ser experimentadas, elas podem ser vivenciadas, elas podem ser desfrutadas. Não é só perdão de pecados, mas é reconciliação. O Senhor quer nos reconciliar com Ele. O que é reconciliação? É nós voltarmos no ponto exato, no lugar exato que tínhamos antes da nossa queda. Tudo aquilo que Adão perde naquele paraíso, quando ele decide ir desobedecer a Deus, é reconquistado novamente por Cristo naquela cruz. É reconquistado por Cristo naquela cruz. É reconquistado por Cristo naquela cruz. Eu não sei você, mas nessa manhã o Senhor está vindo e nós podemos ver essa realidade. O Senhor veio, vamos pensar em nossa vida, o Senhor veio. Ele toma o livro da mão do Pai. E Ele é poderoso para liberar destino para cada um de nós aqui. Não sei se você anda meio, sabe, eu não sei o que fazer, estou perdido. Estou orando, buscando Sua vontade, Senhor, né? Não sei se caso como uma égua, sabe, estou meio em dificuldade em algumas questões. Quero dizer para você que tudo foi preparado. Deus já tem todas as coisas delimitadas, determinadas. A única questão é que nós precisamos desse profundo encontro com o Cordeiro. A questão é que nós precisamos nos aprofundar na nossa relação com o Cordeiro. Porque o Cordeiro é digno de abrir o livro e de liberar destino sobre cada um de nós. Porque o Cordeiro é digno de abrir o livro e de liberar destino sobre cada um de nós. E Ele diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ele é digno de abrir o livro, desatar destino sobre nós. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu não sei você, mas eu vou sair daqui hoje, cara, querendo amar mais o Cordeiro. E você?